Pai, nós entramos na Tua presença em unidade com os Teus filhos, nos alegramos, meu Pai, e pedimos que a alegria do Senhor possa entrar no nosso coração, invadir o nosso ser, nos levar, Senhor, a dimensões mais altas, que seja uma estação frutífera de descanso, porém de entrarmos em uma nova etapa no Senhor. Nos dê força, nos capacita, tira toda a fraqueza emocional, tira toda a fraqueza espiritual, tira toda a fraqueza do corpo, Senhor, porque nós entramos na alegria do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. Nos fortificamos no estado pleno de paz e shalom. Na Tua presença, Senhor, nós sabemos que temos descanso e segurança, e em Ti nós podemos confiar sempre. Mergulhamos em Cristo, nos revestimos de Cristo, entramos em Cristo Jesus para essa temporada e para todo sempre. Nós não queremos sair de dentro de Jesus. Senhor, nos preserva salvos, nos preserva, Senhor, em segurança, nos preserva, Senhor, com boa saúde, nos preserva, Senhor, sempre em prosperidade, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, nós estamos nessa temporada falando acerca do livro de Judas, né? Nós começamos aí um estudo acerca do livro de Judas. E o primeiro ponto, ou a primeira coisa que nós colocamos, é quando o apóstolo Judas, ele nos ensina a entrarmos em um tempo, ou, na verdade, a batalharmos pela nossa fé. Essa é uma palavra que ele usou, porque desde os tempos, irmãos, veja, desde os tempos de Jesus, havia já uma onda que vinha acerca de uma, como que eu falo, de uma perseguição acerca da nossa fé. E esse é um ponto muito crucial, porque nós começamos a nossa vida cristã de um modo, ou seja, com um objetivo, e depois nós vamos trilhando, e quando nós paramos para pensar, nós saímos completamente do nosso objetivo. Por isso, sempre nós temos que estar alinhando a nossa visão, motivação, alinhando sempre o nosso coração, para que no meio do caminho nós não percamos o objetivo. É isso que nós estávamos fazendo antes aqui, alinhando. Ou seja, qual é o propósito desse grupo que nós criamos? Ter um tempo de palavra, de mentoria. Então a gente foi fazendo, daqui a pouco a gente está com outro propósito. A gente vai fazendo e a motivação vai gerando outro propósito. Por isso, sempre nós temos que voltar e alinhar o nosso propósito. Eu coloco isso aqui jogando para vocês. Irmãos, qual é o propósito? Preste atenção. Qual é o propósito de um cristão? O propósito de um cristão é servir a Cristo, como que eu posso colocar aqui? Ser um instrumento de Deus para o corpo, ser uma ferramenta do Senhor nessa geração, ser um vaso do Senhor para ser cheio. Então, no decorrer da caminhada cristã, por causa dos impasses, por causa das feridas, por causa das coisas, a gente vai parando de fazer esse objetivo. E aí a gente torna a vida cristã uma outra coisa completamente diferente daquilo que é a proposta de Cristo para nós como um cristão. Então, por isso, nós sempre temos que parar um pouco e alinhar as nossas motivações acerca daquilo que o Senhor tem para nós como cristão. E o apóstolo Judas estava dizendo exatamente isso. Ele começa, falando assim, eu, Judas, ou de Judas, escravo de Jesus. Vamos, preste atenção aqui. Judas era o irmão de Jesus, irmão de Tiago, irmão, vou colocar aqui de parte de sangue, irmão de pai e mãe, assim dizendo. Mas olha o entendimento que ele teve.
O entendimento é eu, agora, com o entendimento, sabendo que Cristo foi, Jesus, perdão, foi o meu irmão, mas eu entendi que, na verdade, ele veio cumprir o propósito. Ele é Deus. Eu não sou irmão, eu sou escravo. Eu entendi todo o propósito de Cristo na Terra. E isso é um fator, vou colocar aqui, determinante. Porque muitas vezes nós entramos dentro de um contexto cristão, mas nós não entendemos quem é Jesus. Esse daqui, para mim, queridos, é um ponto crucial. Veja, Maria, ela vai com os irmãos, um dia que Jesus está fazendo milagre, a Bíblia diz que a casa estava cheia, e tem um texto que fala assim, Jesus saiu do sentido. Eu vou dizer uma coisa aqui, é como que Jesus ficou doido. E ela foi com seus irmãos tentar tirar Jesus daquela multidão. Veja, os irmãos foram lá e falaram, rapaz, esse menino aqui, ele tá meio coisado. Ele perdeu o sentido aqui, ele está pensando que alguma coisa aí, sei lá, ele está se achando demais. Depois você vai ver que quando ele passa essa etapa, ele entende, Judas entende quem é Jesus. E ele passa a dizer agora, eu, Judas, escravo de Jesus. Até então, era o meu irmão que estava perdendo sentido. Agora, não é mais meu irmão. É Deus. Eu entendi quem é Jesus. Para mim, esse é o ponto crucial da vida de um cristão. Irmãos, se você fizer a obra de Deus sem entender quem é Jesus, provavelmente você vai fazer a obra de Deus com a motivação errada. Com certeza, com a motivação errada. Eu vi muito. Gente, eu tenho muito tempo de ministério. Apesar de ser novo, eu tenho muito tempo de ministério. E quantas pessoas boas eu vi se perdendo no ministério. Pessoas boas, pessoas de valor, que foram se perdendo ao longo do ministério, porque não entenderam quem é Jesus. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. Se você é escravo de Jesus, se você é servo, a palavra servo aqui não é servo de um modo simpático. Aqui a palavra servo é a palavra escravo, de um modo cativo. Eu era escravo do pecado e Jesus não me deu carta de alforria. Entenda isso, querido. Jesus não te deu carta de alforria. Jesus não te comprou e disse, você está livre, pode ir embora. Ele disse, você mudou de servo, você mudou de senhor. Você era escravo do pecado, sujeito ao pecado, sujeito às obras do pecado, à servidão do pecado. Agora eu te compro. Você é meu escravo, sujeito a mim e às minhas ordens. Por isso Jesus diz, todo escravo, ele sempre vai carregar um jugo. Ele vai carregar o jugo da escravidão. E ele diz, agora eu te coloco o meu jugo. E o meu jugo é suave e leve. Eu te coloco o meu fardo. O pecado, ele te colocou fardos e jugos. E os deles são pesados e mortais. Eu te comprei. E agora eu coloco o meu jugo sobre você. Mas o meu é leve e suave. Entendeu aqui? Ele começa colocando, eu sou escravo de Jesus. Por que eu estou repetindo isso? Quantas vezes nós paralisamos na obra do Senhor porque estamos coisados, né? Estamos negociados e começamos, no meio do caminho, fazer a nossa vontade. Eu creio que você já conheceu esse tipo de gente. Imagine, você contrata alguém para fazer alguma coisa e ele começa tão servicial, mas na metade do caminho, porque você simplesmente se tornou amigo dessa pessoa, ele começa a não mais fazer o que você quer que ele faça. Apesar de ainda você ter contratado essa pessoa, ela começa a fazer do jeito dela. Estou nem aí. Eu já nos tornamos amigos. Então, veja, um irmão de sangue, mas agora ele coloca, escrevendo a carta, ele diz, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu sou escravo desse homem. Eu sou servo e eu faço o que ele manda. Não importa o que eu estou sentindo.
Não importa a minha, não importa a minha alma nesse momento. Eu estou aqui para cumprir o chamado do meu Senhor. E se isso for preciso, negar a mim mesmo, se isso for preciso, negar a minha vontade, se isso for preciso, deixar a minha vida e perder a minha vida para fazer a vontade dele, não tem problema, porque agora eu tenho um dono e ele governa a minha vida. Esse é o ponto principal. Todo o livro de Judas, ele vai dar um alerta para nós. Alerta acerca de algumas coisas. Porque ele estava vendo, nós vimos isso na aula passada. Ele estava vendo alguma coisa que estava entrando no meio da igreja. Ele estava vendo coisas que estavam entrando. Por isso ele diz, olha, eu aqui quero que vocês lutem. Né? Versículo 2, versículo 3. Queridos amigos, estava ocupado escrevendo a vocês acerca da salvação. Olha o que ele diz. Eu estava aqui ocupado, estava escrevendo acerca da salvação de vocês. Ou seja, acerca de Jesus. Eu estava ensinando os fundamentos de Jesus. Eu estava ensinando e escrevendo acerca da doutrina de Jesus. Eu estava ensinando vocês acerca da obra de Jesus, que é a salvação de vocês. Salvação aqui não é ser salvo, salvação aqui é Jesus. E ele coloca aqui, então, que, olha, eu senti a necessidade de escrever, insistindo em quem continuasse contendendo com veemência pela confiança que foi uma vez toda confiada ao povo de Deus. Ou seja, lutem. Irmãos, lutem para que a fé de vocês permaneça. Vou dizer isso de novo. Lutem para que a fé de vocês permaneça. Porque hoje existe um monte de coisa que está tirando a fé ou a confiança. Seja lutas físicas, seja enfermidade, seja problemas, seja desânimo, seja depressão, seja problema de ministério, seja problema de qual for natureza. Hoje existe um esquadrão, um exército que está totalmente equipado para você perder a fé, para você perder a confiança em Jesus, para você perder a confiança no Filho do Senhor. Sabe o que eu vejo hoje? Muitas pessoas falam assim, cara, eu acho que a igreja não tem mais solução. Eu acho que, tipo assim, hoje está tudo perdido. Eu vejo isso claramente, pessoas que perderam a fé. Nada é impossível para Jesus. Nada. Nunca perca a confiança. Nunca perca a fé. E eu vou dizer uma coisa. O fruto final da nossa salvação quer nos apresentar limpos, santos, adornados como a noiva de Cristo. Eu vou colocar aqui essa expressão. Quando todos aqueles se apresentarem diante do Senhor, que são salvos, se apresentar diante do Senhor, sabe o que vai ser isso? Isso vai ser a recompensa do trabalho de Jesus. Então, o trabalho de Jesus começou na cruz, mas termina somente na glória. Então, não pense porque você foi salvo, a obra de Jesus está cumprida. Veja, a obra de Jesus, de Deus, começou com o povo de Israel quando eles saíram da terra do Egito, mas não terminou na saída, só termina quando eles tiverem a terra e viverem em Shalom. Por isso a obra ainda de Israel não terminou, porque a promessa de Israel é ter um descanso em uma terra. E se você parar para pensar, eles brigam até hoje por causa dessa terra. Qual é a contenda e a briga que as nações têm em torno de Israel? Por que Israel é tão odiado? Por causa de uma terra. Essa terra que é o centro do mundo, vou colocar aqui, essa terra que é o centro de todas as coisas,
O Senhor entregou para eles como herança, e ali é o lugar de descanso deles. Isso é simplesmente claro. Porém, toda a guerra está em não permitir que eles vivam nessa terra. Então, essa terra, todos os dias, está sendo... as nações querem tomá-los, ou tomar eles dessa terra. Conseguiu uma vez, eles voltaram para dentro da terra, e até hoje vivem em guerra por causa dessa terra. Resumindo, a obra que começou lá no Egito ainda não terminou. Eu vou dizer uma coisa para você. A obra que começou o dia que você se converteu só vai terminar o dia que você se apresentar diante do Senhor. Então, essa caminhada que nós estamos fazendo é a caminhada do deserto, é a caminhada da conquista e é a caminhada da obediência. Como assim? Porque eles entraram na terra, mas por causa da desobediência, eles saíram da terra. Então, essa questão da obra de Jesus, ou a recompensa da obra de Jesus, só termina na nossa vida o dia que nós nos apresentarmos santos, irrepreensíveis diante do Senhor no dia final. Aí sim, aí essa foi a recompensa do trabalho de Jesus. Amém? E então o apóstolo, ele continua dizendo, lutem. Irmãos, você está desanimado? Lutem, lute, lute. Você está desmotivado? Lute. Você está simplesmente entristecido? Lute. Não deixe de lutar. As coisas não é sentimento. Muitas vezes, aquilo que você está sentindo é um ataque. Eu sinto que eu não quero mais. Para de sentir, meu irmão. Comece, então, a lutar para que você possa ser estabelecido diante do Senhor. Amém? Versículo 4. Pois certos indivíduos que já havia sido sentenciado muito tempo atrás para condenação, veja só, queridos, aqui é um trem de doido. Por quê? Olha o que ele começa dizendo aqui. Teve uma galera, pela presciência do Senhor, presta atenção, teve uma galera que pela presciência do Senhor, o Senhor já sabia que essas pessoas não se renderiam a ele. Porém, estaria no meio da igreja. Ou seja, pessoas que o coração nunca se entregaria a eles, a Deus, mas pessoas motivadas por motivos egoístas, eles entrariam no meio da igreja, a qual já foram sentenciados muito tempo atrás, ou seja, antes deles nascer, eles já estavam sentenciados à morte. Eu não estou dando aqui uma doutrina calvinista ou uma doutrina seria isso mesmo, né? Calvinista, do negócio da eleição, que uns já nascem para o inferno, outros já nascem para o céu. Eu creio que todos os indivíduos que nascem, o Senhor já sabe todas as escolhas que eles farão, do começo ao fim. Vou dizer aqui como um Saul, como um Judas, que eu não creio que eles foram criados para isso, mas eu creio que eles foram gerados, mas as escolhas dessas pessoas fizeram com que eles nunca entrassem e desfrutassem dessa graça e dessa conversão. Pessoas que não circuncidaram o coração, pessoas que não permitiram ser tratadas, pessoas duras, que na sua dureza, de tempo em tempo, andam sendo destruídos e sentenciados. Esses são os filhos da desonra, os filhos da ira, os filhos da desobediência. Pessoas que, mesmo provando essa graça do Senhor, ainda permaneceram com o seu coração duro. Pessoas que são afrontosas, pessoas que trabalham contra o evangelho. Ele diz, sabe, essas pessoas já foram sentenciadas há tempos atrás a essa condenação. Elas estão infiltrando-se no meio de vocês, pessoas ímpias, que pervertem a graça divina ao transformá-la em licença para devassidão.
e renegam nosso único mestre e Senhor Jesus Cristo, o Messias. Ele estava dizendo, olha, pessoas ruins, no tempo deles, quem seriam essas pessoas? Pessoas que não aceitaram Jesus como Salvador, mas permaneceram dentro do sistema religioso, porém, nunca mergulhado na graça de Jesus. Nos nossos tempos, pessoas que são também religiosas no modo secular de falar, pessoas que gostam de uma vida religiosa ou que gostam da espiritualidade, porém, que nunca mergulharam no favor do Senhor. Nunca deixaram que o coração fosse tratado. Nunca se entregaram. Essas pessoas, elas entram desfundamentando todos os fundamentos da palavra do Senhor, fazendo com que pessoas sejam totalmente levadas à destruição. Pessoas que estão sendo levadas ao nível de perversidade. Nós temos escutado algumas ministrações, né? De vez em quando, eu já mencionei isso, vou dar um exemplo aqui. Esses tempos, escutando um cara famoso, né? Que por muito tempo foi um mentor para essa geração. E ele um dia dizendo no seu discurso, hoje comunista, infernal, dizendo o seguinte, olha, deixa eu te explicar o que é santificação. Santificação é a consciência de que Jesus está dentro de você. Olha o que esse homem estava dizendo. Se você crê que Jesus está dentro de você, você é santo. Até aqui está tudo muito bonito. Mas ele continua dizendo, não importa que cama você está dormindo. Não importa se você está cheirando a última carreira de cocaína. Não importa se você está simplesmente com o dinheiro errado no seu bolso. Não importa se você está com o teu coração cheio de ira, querendo matar alguém em vingança. Não importa o que você está sentindo. Se você crê que Jesus está em você, você é santo. Irmãos, quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu lembrei foi esse texto. Pessoas que têm entrado no meio da igreja trazendo um prejuízo para o reino. Quantas pessoas não estão sendo motivadas, falando, cara, é isso mesmo. Se Jesus está dentro de mim, pronto, eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou santo, porque o santo está dentro de mim. Quantas pessoas estão sendo conduzidas e irão para o inferno por causa disso? Por isso, o apóstolo Judas disse, lute. Irmãos, lute. Lute para permanecer, mesmo que pareça louco. Lute. Hoje, nessa nossa geração, você ser santo é loucura. Hoje, nessa nossa geração, você permanecer santo é loucura. Hoje, nessa geração, você levar um namoro puro, dizendo, não, eu não vou ter contato sexual, isso é loucura. Hoje, como um cristão, eu dizia assim, não, querido, eu não bebo vinho, eu não bebo cerveja, eu não bebo nenhuma bebida, eu não bebo. Parece loucura. Do meio da onde eu vim, essa loucura. Por quê? Porque não. Pecado é ficar bêbado. Do restante, meu irmão, pode entortar o caneco. Você entende? São coisinhas que nós estamos buscando hoje. Por exemplo, falar, olha, de uma quebra de maldição. Falar de levar uma vida mais justa. O ser íntegro nas suas negociações. O ser justo no seu andar. Isso, hoje, não é mais fácil de você fazer. Por que não é mais fácil?
porque há uma onda contra isso, dizendo, não, pode fazer o que você quiser, porque Jesus já te perdoou, pode fazer o que você quiser, porque hoje nós estamos nessa graça. E isso nos leva a simplesmente... Isso daqui ele está dizendo amém. Hoje, simplesmente, nós vamos ser levados a um nível de destruição. Por isso, queridos, lute. Não é fácil hoje você levar uma vida cristã séria. Não é fácil hoje você levar uma vida cristã na íntegra. Não é fácil hoje você levar uma vida cristã diante do Senhor. Nos princípios e na verdade. Não é fácil hoje. Por isso eu continuo dizendo, lute. Lute. Porque tem pessoas que, infelizmente, nunca conheceram Jesus, mas estão sendo ministras de Jesus. Pessoas que nunca tiveram um encontro com Ele, mas que são porta-voz dessa palavra. Pessoas que nunca mergulharam nele, mas que, com as suas motivações erradas, têm entrado no meio da igreja, causado um prejuízo. Por isso, querido, lute. Lute pela tua fé. Lute para que você permaneça. Vou dizer uma coisa. Lute para que você não seja removido. Lute para que você não entre na onda. Lute para que você não seja tragado por essa maré. Lute, querido. Hoje há uma onda de você não mais estar em comunhão. Lute contra isso. Lute contra todos os sistemas que têm trabalhado o contrário de nós servirmos ao Senhor. Lute. Amém? Depois ele continua dizendo, versículo 5, pelo fato de vocês já terem conhecido de tudo isso, meu propósito é somente lembrar-lhes que o Senhor Deus libertou o povo do Egito, destruindo posteriormente os que não confiaram. Olha o que ele está dizendo. Sabe, eu estou dizendo uma coisa aqui para vocês. Vocês já conheceram toda a graça. Vocês já conheceram todo o amor de Jesus, mas também vocês já vieram lá de trás. Eu só quero lembrar vocês que Deus, ele tirou o povo do Egito. Todos. Todo o povo dele foi tirado do Egito, mas nem todos entraram na promessa. Uns foram tirados para serem destruídos, porque eram pedras de tropeço. Gente, isso aqui é muito sério. Vamos ler ele de novo? Versículo 5. Pelo fato de vocês já terem conhecido de tudo isso, meu propósito é somente lembrar-lhes que o Senhor Deus libertou um povo do Egito, destruindo posteriormente os que não confiaram. Gente, essa palavra aqui, eu vou pegar uma... deixa eu ver se eu lembro aqui. Uma parábola. Abre aí, Lucas 13. Lucas 13. Lucas 13, versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse
ao viticultor há 3 anos. Venho procurando frutos nessa figueira e não acho. Pode cortá-la para que para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Olha, pegando um pouco desse contexto, nós vamos ver quanto tempo foi o discipulado de Jesus para os apóstolos. 3 anos. Eu vejo que 3 anos é a fase da frutificação. 3 anos a gente vai saber quem é uma pessoa. Em 3 anos de fé, nós vamos saber quem é essa pessoa. O Senhor diz o seguinte: há uma figueira. Ela foi plantada 3 anos, e todo ano a gente vai lá tentar ver fruto nela. Ela não tem. E ele esperou 3 anos. Nesses 3 anos, ele não encontrou. Ele disse: cara, corta essa figueira. Porque já deu tempo dela frutificar. E ela não frutificou. O servo diz: Senhor, vamos insistir mais um ano. Então, 4 é o ano da misericórdia. Vamos tentar dar um plus nela. Mas do 4º ano ela não passa. Sabe, como um pastor aqui, eu sempre olho para essa parábola e vejo o tempo. Meu irmão, se em 3 anos a galera não foi, no 4º, insistimos com ela, ela não foi, com certeza ela vai ser uma pedra de tropeço. Eu não estou dizendo que essa pessoa vai ser ruim, mas, irmão, é muito complicado, às vezes, essa pessoa entrar em algo do Senhor. Pode ser? Pode ser. Eu creio, não estou descartando pessoas, mas 3 anos para 4 sempre vai ser o tempo onde o Senhor ativa. Começa a ver os ministros, pessoas que deslancharam, pastores aqui que me assistem. Você vai ver que é a galera que entrou e em 3 anos, 4 anos, ela estava dando fruto. Depois dá uma diminuída, depois dá uma aumentada, mas ela estava frutificando. Galera que passou de 4 anos na igreja, que muitas vezes não, sempre coisado, dificilmente vai descoisar. Descoisa, tem a sua porcentagem que depois descoisa, é lógico. Jesus é bom demais. Ele consegue resgatar umas árvores descoisadas. Mas a minha experiência ao longo dessa longa estrada da vida, eu vejo que muitas vezes, querido, não descoisa. Por quê? Porque ela já criou más raízes. Ela demonstrou que ela não quer. Ela demonstrou que ela não vai. E o apóstolo Judas estava dizendo exatamente isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma galera que foi, ou seja, todos receberam o mesmo chamamento. Gente, todos receberam o mesmo chamamento. Todos. Saíram do Egito, todos. Ouviram a voz de Deus, todos. E foi, preste atenção aqui, foi nos primeiros 3 anos que Deus fez toda a manifestação de graça, glória, palavra, todos nesses 3 primeiros anos viram tudo isso. Porém, depois, foi separado aqueles que realmente se comprometeram com a palavra e aqueles que simplesmente teve que ser destruídos. Uma das coisas que a gente não percebe, querido, que dependendo do nível, eu vou colocar aqui, nível de, vou pegar a palavra certa, de impiedade e dureza do nosso coração,
nós vamos ter que ser destruídos. Porque nos tornaremos um câncer no corpo de Cristo. Você entende aqui? Parece que isso, ele é totalmente contra uma palavra chamada amor. E é aqui que a gente não conhece. Vamos lá. Nós recebemos todos. Mas chega um exato momento que alguns terão que ser destruídos. Alguns terão que ser desligados do corpo. Alguns terão que ser confrontados no corpo. Alguns terão que ser apagados do corpo. Agora, para o bem do próprio corpo. O que é um câncer? É uma célula do corpo que um dia simplesmente resolveu trabalhar contra o corpo. E esse terá que ser destruído. Mas apóstolo, e a misericórdia? Apóstolo, e o amor? Apóstolo, e aquele negócio de andar junto? E esse negócio? Não, querido. Para esses, não podem andar junto. Ninguém anda junto com um câncer no corpo. Porque o câncer destrói o corpo e mata o corpo. Esses se tornaram os ímpios que ele está dizendo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você entra como uma célula sadia no corpo. Mas se um dia você resolver simplesmente se tornar um câncer, você terá que ser destruído. E o próprio corpo fará isso. Senão o corpo morre. Olha o que ele estava dizendo aqui. Quem era a figueira? Gente, a figueira estava plantada na terra. Não era algo que nasceu, não, ela foi plantada. Mas esperou 1 ano, esperou 2 anos, esperou 3 anos, deu o tempo de graça do 4º ano, ele diz, agora corta, porque senão essa pessoa e será essa árvore será uma árvore que está inutilizando a terra, está extraindo do corpo todos os nutrientes para fortificar a sua maldade. Então terá que ser arrancado do corpo. E aqui entra um ponto que é totalmente, parece que oposto a esse sentido de amor, unção, graça, o amor de Jesus, aquela coisa toda. Volto para aquilo que Judas está dizendo. Ele diz assim, Deus tirou todos do Egito. Mas, infelizmente, ele teve que matar uma galera no deserto. Para e pensa, várias vezes, o Senhor disse isso. Moisés, sai da minha frente. Eu quero começar um novo povo. Eu quero começar um povo com a tua genética. Simples, humilde, servicial. Porque essa galera, ele tá com uma genética errada, eu tô tentando trocar essa genética, eu tô tentando arrancar isso deles, eles não estão deixando. Deixa eu matar esse povo, Moisés. Gente, é Deus. E Deus é amor. Mas o próprio Deus dizia, Moisés, sai da minha frente. Deixa eu destruir esse povo. Não vai dar certo, Moisés. Não vai dar certo. Esse povo vai ter que ser arrancado para começar um outro. Esse povo vai ter que ser arrancado para começar uma nova. Não, Senhor, o que é isso? Eu vou dizer uma coisa, querido. Nós, muitas vezes, cultivamos os cânceres. Essa é uma palavra que o Senhor tem me dado. Nós estamos honrando a desonra e por isso estamos colhendo frutos. Nós estamos cultivando, querido, a desonra como algo bonito. Preste atenção. Eu vou dizer uma coisa. Queridos ouvintes, irmãos telespectadores, lute pela tua fé. Porque um câncer e uma célula cancerígena, ela tem habilidade de fazer uma célula boa se tornar em má. Como o diabo, que por causa da sua perversão, que começou dentro do coração dele, ele contaminou 1/3 do céu
Por isso ele teve que ser cortado. Como também o apóstolo Judas está dizendo: lutem. Não deixe que o seu coração se torne má. Não deixe que o seu coração se torne ruim. Não deixe que o seu coração seja pervertido. Teve uma galera que recebeu a mesma promessa, mas teve que ser destruída. E ele continua no versículo, ele falou agora de uma promessa de homens. Agora preste atenção no versículo 6. E os anjos, que não mantiveram sua autoridade original, mas abandonaram a sua própria esfera, ele os mantém em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. Olha o que ele está dizendo. Deixa eu te contar. Ele não faz isso só com homens. Ele também faz isso com anjos. Teve um povo que saiu do Egito para ganhar uma promessa, mas tiveram que ser destruídos no meio do caminho. Igualmente, teve anjos que foram criados, seres que foram criados para a glória, mas no meio do caminho, eles resolveram andar em desonra e ir em trevas. Esses também serão destruídos, já foram aprisionados eternamente, porque foi aqueles que vieram ter relação sexual com os homens, de Gênesis 6, que vieram perverter a humanidade. Esses foram escravizados, acorrentados, presos para destruição. Deus nunca vai poupar aqueles que resolvem a destruir o que ele está construindo. Vou dizer isso de novo, querido. Deus nunca vai poupar aqueles que destroem o que Deus quer construir. Sabe, o que eu mais vejo de errado é quando nós começamos a bater naquilo que Jesus está edificando, uma coisa chamada igreja. Quando começa um pregador, um pastor, um apóstolo, começar a falar mal da igreja, o próximo passo é ele apanhar. Você não foi chamado para falar mal de igreja, querido. Você foi chamado para edificar a igreja. Você não foi chamado para falar mal do reino, você foi chamado para edificar o reino. Você foi chamado e colocado dentro do reino. Mas se algum motivo você perder a tua fé e perder o teu propósito, você terá que ser destruído. E não é homens que vão fazer isso. Voltei aqui, perdão. Internet daquele jeito. Quando eu resolvo voltar, ou quando eu resolvo simplesmente deixar o meu propósito, eu terei que ser destruído. Então, irmãos, mantenha o foco. Não perca o teu foco. Você não foi chamado. Você não foi chamado para querer destruir igreja. Você não foi chamado para querer destruir. Você foi chamado para construir. Porém, se na metade do caminho você perdeu o teu propósito, aí é o céu que vai te cortar. Lute para que você não se torne um câncer. Essa é a palavra de Judas. Lute. Eu estou te lembrando. Judas está dizendo isso. Eu estou te lembrando. Sabe o que eu estou te lembrando aqui? Eu estou te lembrando que teve uma galera que saiu do Egito, porém morreu no deserto. Teve anjos que foram edificados para ser seres de glória, mas agora estão presos. Estão presos. Então, entenda isso. Você foi chamado para ser um vaso de honra. Não perca esse intento e não perca essa motivação. Amém? Quero orar com você, pedindo que o Senhor guarde o teu coração. Coloque a mão no teu coração e diga assim: Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu quero, nesse momento, orar, pedindo que tudo aquilo que foi mudado no meu coração seja consertado, que eu não precise ser destruído, mas que eu seja edificado. Guarda a minha fé. Senhor, me dá força para que eu possa lutar. Me dá força para que eu possa ser bênção todos os dias. Que eu não seja como aqueles que foram destruídos. A internet já está dizendo, para. Vamos lá, só terminar aqui. Fala comigo. Eu não quero ser aqueles que desonraram. Eu não quero ser aqueles que foram destruídos. Pai, conserta as minhas motivações e edifica a minha fé em Cristo Jesus. Amém. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, declarando que eles sejam cheios da misericórdia, que eles possam lembrar sempre, sempre, do primeiro amor, que é onde eles foram chamados, e que a motivação dos teus filhos nunca mude, que eles sejam conquistados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Fique na Shalom.